então, mas aí a gente... Olá a todos, muito bom dia. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui nessa manhã fria de inverno. Eu sou Thaisa Pauluzzi, sou produtora de reportagens da Globo News. Tenho a honra de hoje mediar essa mesa em que a gente vai falar dos bastidores do escândalo da CEPERJ e da UERJ e como descobrir como caçar fantasmas no funcionalismo público. Imagino que todo mundo esteja... Opa! Eu falando em dois lugares. Para isso, eu tenho o prazer de convidar o Rubem Berta, que é repórter do Núcleo de Investigação do UOL. O Rubem tem 23 anos de profissão e trabalhou 17 anos no jornal O Globo. Também passou pelo The Intercept Brasil e, com o trabalho da cobertura da crise da saúde no Rio em 2020 e 2021, ele recebeu o Prêmio de Jornalismo Patrícia Scioli de Direitos Humanos, da Associação dos Magistrados do Estado do Rio. Há 2 anos, é repórter do UOL, especializado na cobertura de administração pública. Também vou chamar para essa conversa o Igor Melo, que, assim como o Rubem, é repórter do Núcleo de Investigação do UOL. O Igor é jornalista formado pela UERJ e trabalha no UOL desde 2019. Antes, ele passou pelo Jornal do Brasil, O Globo e Revista Época. Ele cobre administração pública e também direitos humanos e segurança pública. Com o caso dos cargos secretos da UERJ e da CEPERJ, os dois receberam um prêmio interno de investigação jornalística do UOL no ano passado. Para quem não acompanhou essa cobertura, eu vou resumir. Em 2022, o Rubem e o Igor deram início a uma investigação que revelou a existência de uma folha de pagamentos secretas de milhares de cargos na Fundação CEPERJ, que é o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio. E meses depois, eles descobriram um esquema muito parecido, dessa vez feito na UERJ, a Universidade do Estado do Rio. Esse furo agitou as eleições no Estado. Isso porque as reportagens mostravam que parte dos cargos e do dinheiro público, claro, foram utilizados para abrigar aliados do governador Cláudio Castro, à época candidato. Ainda assim, Castro venceu, acabou sendo reeleito, no primeiro turno com 60% dos votos. Quase 60% dos votos. Foi 58, né? Isso. Bom, agora o Rubem e o Igor vão compartilhar com a gente os bastidores dessa investigação, quais ferramentas eles usaram, os caminhos da apuração e as consequências da publicação dessa série de mais de 50 reportagens, e que ainda estão sendo publicadas, certo? Spoiler aí. No final, nós vamos ter um tempinho para as perguntas de vocês, de quem está em casa e de quem está aqui. Então já anotem as dúvidas aí, para no final vocês perguntarem para os dois. Rubem, você quer começar? Vamos do início? Posso, vamos lá. Bom, sou Rubem Berta, fazendo minha descrição breve aqui, um homem branco, de blusa azul, calça jeans, enfim, é isso. Então, é uma cobertura muito longa, como a Thaisa falou. Talvez na minha carreira não tenha feito algo tão longo assim, talvez na cobertura que eu fiz ainda no blog que eu tinha da crise da saúde no Rio, talvez tenha sido um pouco parecido, mas, enfim, acho que agora já está fazendo quase 1 ano e 5 meses dessa cobertura de CEPERJ e UERJ, realmente é um trabalho muito extenso, enfim, quase, apesar dos meus 20 e poucos anos de profissão, algo inédito na minha carreira. Enfim, aí eu queria começar um pouquinho sobre essa diferenciação de uma cobertura normal, tradicional, de funcionalismo fantasma, de funcionários fantasmas, e o que a gente se deparou nesse caso da UERJ e da CEPERJ. Eu chamo até de funcionários fantasmas 2.0, porque seria algo um pouco diferente do que a gente está acostumado nesse tipo de cobertura, de funcionários fantasmas. Pode passar. Então, enfim, por que exatamente funcionários fantasmas 2.0? O que você entende de uma cobertura mais tradicional quando você quer detectar funcionários fantasmas no serviço público? Geralmente, isso começa com uma denúncia, enfim, de uma fonte, geralmente anônima, que te passa que um determinado funcionário, um determinado grupo de funcionários recebe sem trabalhar. Então, geralmente, esse tipo de cobertura ele começa com uma fonte denunciando e, enfim, e você partindo para fazer efetivamente a cobertura. E aí, o que é o mais tradicional? Você verifica nos meios oficiais essa pessoa
ela foi nomeada, e essa nomeação ela costuma, né, o normal é que ela saia num diário oficial, enfim, aí você checa essa nomeação, você pode ir também num portal que divulga o salário dessas pessoas, e você consegue verificar o salário, e aí você parte para um trabalho de campo, que é basicamente você ver se aquela pessoa efetivamente tem uma rotina que não é uma rotina de trabalho, né? Isso é uma cobertura tradicional do que é um funcionário fantasma. Ele tem que, teoricamente, bater ponto na repartição dele, você consegue fazer algum trabalho de campo detectando que ele não está fazendo o que ele deveria fazer, e nisso você consegue meio que fechar esse ciclo do funcionário fantasma. O que era, na verdade, a diferença, né? Agora a gente se deparou com uma nova realidade que não é tão simples assim quanto era anteriormente. Pode passar. Isso aqui é só um exemplo de uma reportagem que eu fiz ainda no blog, desse funcionário fantasma mais tradicional, digamos assim. Eu recebi uma denúncia de que o namorado do então chefe de gabinete da Casa Civil da Prefeitura do Rio, ele não trabalhava, efetivamente, ganhava em torno de R$16 mil, mais ou menos, e que ele tinha uma rotina numa barbearia, num shopping da Zona Norte do Rio. Então, basicamente, é isso. Essa é uma cobertura tradicional. Eu fui lá, chequei que ele foi nomeado no Diário Oficial, fui durante um pouco mais de uma semana nesse shopping onde tinha a barbearia onde ele trabalhava e comecei a registrar em vídeo o trabalho dele ao longo dessa semana, e com isso consegui constatar, num período mais ou menos longo, de que ele não tinha uma rotina de trabalho na prefeitura onde ele deveria estar, e aí ele deveria cumprir carga horária lá. Então, esse é o modelo tradicional, digamos assim, de cobertura de funcionários fantasmas. Pode passar. E aí é o que eu chamo de fantasmas em outro patamar, né? O que acontece, na verdade? E aí a gente está de 2021 para 2022. Tá? Você tem uma situação no estado do Rio de Janeiro, você vai se aproximando do período de eleições, né? A gente teria eleições em 2022, e aí o governo do estado, o governador, enfim, naturalmente ele começa as articulações políticas dele, e precisa tentar abrigar os seus aliados políticos, enfim, os apadrinhados dos aliados políticos com cargos. Só que o Rio ele vive, enfim, até hoje, num regime de recuperação fiscal. Você não pode crescer oficialmente a quantidade de cargos que você disponibilizaria, né, para esses seus aliados. Então, você precisa encontrar algum subterfúgio que você consiga contratar uma quantidade grande de pessoas para poder agradar, né, esses seus aliados políticos, mas que isso, não, pelo menos de uma forma mais evidente, não extrapole esse regime de recuperação fiscal. Enfim, depois isso inclusive, chegou a ser objeto de verificação do Conselho de Recuperação Fiscal, o caso, né, que eles adotaram, mas, enfim, foi feito esse subterfúgio para que isso não aparecesse. Posso só fazer uma adendo? Claro. Tá. Porque também tem um contexto político aí, né? Não sei, acho que a maioria do pessoal aqui não é do Rio. A gente teve uma mudança de governo. O governador eleito, que era o Wilson Witzel, sofreu impeachment em 2020, no final de 2020, e assumiu o atual governador, o Cláudio Castro, que era um político basicamente anônimo, antes tinha sido vereador no... Não está indo? Oi, de novo, vamos lá. Só me apresentar, né, que eu não me apresentei. Eu sou o Igor Mello, sou também repórter do Núcleo de Investigação do UOL, sou um homem branco também, relativamente alto, de camisa azul, calça caque, e é isso, eu acho. Enfim, só repetir aqui o que eu estava falando, para a galera que não é do Rio, principalmente. Nisso que o Rubem está explicando tem um contexto político também, que o governador eleito em 2018, o Wilson Witzel, sofreu um impeachment no final de 2020, e assumiu o atual governador, o Cláudio Castro, que era um político anônimo, basicamente. Tinha sido vereador por um mandato da capital e não tinha nenhuma expressão política, e ele precisava construir a base dele, inclusive para governar na Assembleia, enfim, ter apoio político para também não sofrer um impeachment ou alguma coisa do tipo. E já chegou ao governo também sob acusações de corrupção, enfim, na mesma investigação que afastou o governador Wilson Witzel. Então, esse contexto que o Rubem estava explicando, de que ele precisava abrigar os aliados, também teve a ver, inclusive, com isso de uma composição de governo. Ele fez isso tanto no governo em si, dando secretarias e tal para partidos, mas também precisava usar a máquina para poder atrair esses políticos aliados.
E aí tinha essa limitação que o Rubem explicou, enfim, não tinha como o governo ampliar cargos comissionados, por exemplo, que é uma estratégia mais tradicional, e eles começaram a pensar em outras formas de subverter isso, né? E aí, na verdade, assim, a nossa cobertura, ela começou especificamente com a Fundação CEPERJ, que é uma espécie de centro de estatísticas, como se fosse relativizando no governo federal, seria tipo um IBGE, enfim. E essa fundação, na verdade, foi todo o objetivo dela foi distorcido para que se criassem uma série de projetos, desde qualificação profissional, esportes, enfim, mas basicamente para abrigar cabos eleitorais, gente aliada do governador. Mas isso começa, a gente descobriu primeiro o caso CEPERJ, mas isso começa na UERJ, que é uma das principais universidades do país, inclusive, né, super respeitada. Quando o governador Cláudio Castro, em 2021, ele manda uma mensagem para a Assembleia Legislativa, né, equivalente a um projeto de lei, liberando as contratações temporárias na UERJ. Isso faz com que a universidade abra caminho para a universidade poder fazer, enfim, contratações aos milhares, com recursos de outras secretarias do governo do Estado do Rio. Então, basicamente, é isso. As secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia passam a transferir recursos para a UERJ, e a UERJ executa esses recursos fazendo contratações através de projetos que não necessariamente são projetos de muita relevância para a sociedade do Rio de Janeiro. Enfim, eles não dão muito resultado, mas que tem uma quantidade muito grande de pessoas sendo contratadas. De quanto que a gente está falando? Na UERJ e na CEPERJ, cada um mais ou menos em torno de 20 mil pessoas. Tá? Que a gente tem a notícia, na verdade o valor ele é um pouco até mais alto, mas enfim, nos projetos que a gente conseguiu mapear, na UERJ só de pagamento de pessoal foram 359 milhões de reais, e na CEPERJ ficou em torno de 250 milhões de reais também para pagar essa quantidade gigantesca de pessoas. O que acontece com essas contratações temporárias, e aí por isso da diferenciação entre uma cobertura tradicional de funcionários fantasmas e essa cobertura? Não havia, nesse caso, como você localizar em meios oficiais os nomes dessas pessoas que estavam sendo contratadas. Então, essa que era a grande dificuldade inicial. O que aconteceu no caso dessa cobertura comigo? Eu recebi uma primeira dica de uma fonte me dizendo o seguinte, e aí ela dizia em relação à Fundação CEPERJ, especificamente, isso foi por volta de março de 2022. Ele me disse o seguinte, olha, o governador está fazendo uma série de projetos, como eu falei, qualificação profissional, esportes, enfim, criando uma série de núcleos espalhados pelo Estado para abrigar esses aliados políticos. Essas pessoas elas estão recebendo, em sua grande maioria, as suas remunerações na boca do caixa, elas vão ao Banco Bradesco e sacam esse dinheiro em espécie, num volume muito grande, mas assim, isso tudo acontece sem nenhuma transparência. Ok, beleza, eu tenho essa informação de uma fonte, mas eu não tenho mais nada além disso, né? Enfim, seria muito difícil, só com isso, efetivamente fazer alguma reportagem. Qual é o primeiro caminho meu, daí logo de cara? Eu falei, olha, tudo bem, não existe uma transparência ativa em relação a isso, mas vou fazer um pedido de lei de acesso à informação, para poder tentar conseguir chegar em alguma estimativa, alguma coisa nesse sentido. Em primeiro lugar, na verdade, antes de fazer o pedido de lei de acesso à informação, eu tive que fazer uma pesquisa. Existe um sistema no governo do Estado do Rio de Janeiro, as pessoas que já fazem esse tipo de cobertura já conhecem, já devem utilizar. Não sei se em outros estados isso existe, mas é interessante. O governo federal tem em alguns ministérios, que é um sistema chamado Sistema Eletrônico de Informações, SEI. Isso existe em alguns órgãos e varia, na verdade, de ente o nível de transparência desse sistema. Por exemplo, o Ministério da Saúde, por exemplo, ele tem esse sistema, você consegue detectar, fazer essa busca por palavras-chave. Ele funciona como uma espécie de um Google de processos administrativos, enfim, seja de governos, enfim. Então, ele é um sistema muito útil para quem faz esse tipo de cobertura de administração pública, mas não necessariamente
necessariamente ele é todo público. Então, como eu falei, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde, você consegue fazer a busca, localizar o processo, mas você não consegue abrir o processo. Então, você tem que entrar com pedido de lei de acesso à informação para você, especificamente, conseguir acesso a esse processo. No caso do Rio de Janeiro, a regra básica desse sistema é que tudo seja público. Então, é um facilitador muito grande. Assim, você, por exemplo, se você, numa busca muito inicial, né, se eu jogasse ali, Fundação CEPERJ, projetos esporte, ou projeto esporte, que eu sabia que existia um projeto de esporte. Então, a partir dali, eu conseguiria localizar processos administrativos relacionados àquilo, para me ajudar nesse primeiro mapeamento do que seriam esses projetos. Então, através dessa primeira pesquisa, eu consegui chegar, pelo menos, numa quantidade de nomes de projetos para poder basear o meu pedido de lei de acesso à informação. Então, ali, acho que era em torno de 8, 9 projetos que eu consegui listar. E, a partir dessa lista, eu fiz esse meu primeiro pedido. E aí vem o pedido de lei de acesso à informação, pode passar. Então, aquilo que eu já falei anteriormente, né? E aí vem o pedido. Eu faço exatamente nesse primeiro pedido, em março de 2022. Eu listo os projetos que eu já tinha detectado e aí peço que eles me mandem a listagem de todos os contratados desses projetos. Esse foi o primeiro passo que eu tive nessa apuração. Pode passar. E aí vem 3 negativas. Tá? Basicamente, as 2 primeiras negativas, basicamente, têm o mesmo teor, dizendo que me dá uma informação que seria uma informação básica em termos de transparência pública, que é você dizer, me informar os nomes, enfim, eventualmente quantas essas pessoas receberam de contratados. É uma coisa que eles deveriam naturalmente ter isso numa planilha, não deveria ser algo que necessitasse muito esforço. Mas eles dizem que, basicamente, eles teriam que fazer um esforço gigantesco para atender o meu pedido de relação de todos os nomes dessas pessoas e que isso não seria possível. A primeira pessoa que faz essa negativa, depois, quando eu tive acesso à lista, eu descobri que a esposa dessa pessoa, desse diretor, era uma das pessoas que tinham recebido dinheiro através de um desses projetos. Então, para se ter uma ideia do nível da história. E aí o presidente do órgão dá a mesma justificativa também. Enfim, ele é até um pouco grosseiro na justificativa, dizendo, olha, eu não vou parar a fundação para te atender. Enfim, é até meio grosseiro. E aí depois a Controladoria Geral do Estado meio que ratifica esse entendimento. Mas, na verdade, acrescentando que o meu pedido estava também muito amplo, porque eu queria todos os nomes. Então, todos os nomes não dá, porque isso é muito amplo. Também é algo que não é muito justificável, mas, enfim, foi a justificativa que eles deram à época. Pode passar. Enfim, aí vem o caminho, efetivamente, da reportagem, né? Eu tinha muito pouca informação. Na verdade, e é até importante hoje em dia o que acontece, de eventualmente serem feitas reportagens com negativas de lei de acesso. Né? Isso é uma coisa que não acontecia muito e hoje em dia isso está virando reportagem. Os órgãos negarem as informações virou reportagem, e isso eu acho bem legal e bem importante e ajuda, né? Até a forçar uma maior transparência por parte dos órgãos. Mas eu achava que seria muito pouco nesse caso. Assim, simplesmente dizer que aquele órgão tinha me negado um pedido, acho que não seria o suficiente. O que eu faço? Eu volto àquele sistema eletrônico de informações que eu tinha falado para vocês anteriormente e começo a ir projeto por projeto e ver o que existe de público dentro desses projetos. Tá? E aí eu sou, enfim, é um trabalho de formiguinha, porque eu tive que abrir vários e vários processos relativos a cada um desses projetos, e aí começar a catar, a procurar ali dentro, algo que é uma base para esse tipo de projeto, que é chamado plano de trabalho. No plano de trabalho, você tem ali uma estimativa de quantos profissionais deveriam ser contratados para aquele projeto e, mais ou menos, o orçamento de cada projeto. Então, isso aí já seria um plus ali para a minha primeira reportagem. Eu faço esse levantamento, abrindo cada um dos planos de trabalho, junto esses números com essas estimativas, e aí eu chego, e aí eu tive que falar, olha, eu não vou conseguir ser 100% preciso, mas é importante que eu traga uma estimativa
do tamanho dessa história. Então, eu chego inicialmente a 18 mil cargos, pela estimativa dos planos de trabalho. Eu não tinha aí nome nenhum, eu não tinha nada, mas eu fui confiando também na minha fonte em relação à informação de que essas pessoas contratadas sacavam na boca do caixa, que é um indício de lavagem de dinheiro importante. E juntei isso com essa informação dos 18 mil cargos, que era a soma que eu fui pegando nos planos de trabalho que existiam dentro dos processos administrativos. Com isso... Então, a primeira reportagem, na verdade, ela é especificamente sobre um projeto esportivo. Tá? Depois isso vai ser ampliado, e aí eu consigo fazer essa estimativa para todos os projetos. Mas eu começo com um projeto que era o projeto esportivo da Fundação CEPERJ, que era um dos mais vultuosos, de 39 milhões de reais. E era o interessante desse projeto é que ele era bem secreto mesmo. Assim, eles criaram um aplicativo. Teoricamente, um projeto esportivo para a comunidade, qualquer pessoa, eu, você, enfim, um morador do Rio de Janeiro, poderia acessar um site, eu poderia ligar para um telefone e dizer, olha, eu quero me inscrever na aula de zumba, de sei lá o quê e tal, saber o que tem no meu bairro e fazer essa aula. Mas nesse projeto, não. Esse projeto, para você conseguir acessar até os locais das aulas, você precisava contactar especificamente o professor. E, em geral, esse professor ou esse agente do núcleo, ele era, a gente mostrou indícios depois, de que eram cabos eleitorais ligados ao político da região. Então, basicamente, você cooptava os núcleos, eles foram sendo cooptados por políticos, esses políticos foram empregando essas pessoas, e essas pessoas não só acabavam cooptando pessoas dentro da comunidade que elas queriam, como um benefício, né? Tipo, olha, eu vou te botar na aula, mas aí, olha, isso aqui é o projeto do candidato tal, lembra dele na eleição e tal. Só fazer um adendo desse ponto, porque assim, a coisa era tão descarada. Porque assim, nesses dois esquemas, da UERJ e do CEPERJ, o sigilo da coisa era o que dava a garantia para os políticos de que nada ia vir à tona. Então, assim, uma coisa que ajudou a gente é que não teve muita preocupação em esconder o que estava acontecendo de fato. Eles se garantiam no fato de que ninguém conseguia saber, nem mesmo assim. Quando a gente fala ninguém, tipo, o TCE não conseguia saber, o Ministério Público não conseguia saber quem estava contratado, quem eram essas pessoas, enfim... nenhuma informação básica sobre isso. Até por isso que a gente chamou inicialmente de cargos secretos do CEPERJ, e agora a gente chama a UERJ de folhas secretas, porque é isso, eram coisas secretas mesmo. As informações não estavam disponíveis nem para os órgãos de controle. E assim, nesse caso que o Rubem está falando, do Esporte Presente, que é esse programa esportivo que foi criado, uma coisa que a gente descobriu ao longo da apuração, eu fiz esse mapeamento, foi que eles começaram a criar perfis no Instagram e no Facebook, Esporte Presente, bairro tal. E assim, era tão descarado o negócio que era isso que ele está falando dos cabos eleitorais. Todo dia que tinha aula, o professor ia lá, aí fazia story, fazia publicação no Instagram e marcava lá o político da área, entendeu? Tipo, então eu estou marcando aqui o Joãozinho de Padre Miguel, tipo, sabe, e o governador, assim. Era uma coisa nesse nível de clientelismo. Então, isso acabou que também deu munição para a gente mais para frente, de falar, olha, tá havendo um loteamento, porque é muito claro quem é o dono do projeto, eles não escondem quem é o dono desse núcleo, né? E isso até depois virou, inclusive, assim, é uma das provas que a Procuradoria Regional Eleitoral está usando para poder, enfim, pedir a inelegibilidade desses políticos, porque, assim, o uso eleitoral da coisa era muito explícito, assim, a gente está falando de um período de pré-campanha já, e até de campanha, né? Isso continuou acontecendo durante a campanha de 2022, para candidatos a deputado, enfim. Então, assim, essa opacidade em cima acabou que deixou eles descuidados, sabe? Em outros esquemas de fantasmas mais tradicionais, eu acho que a gente vê que tudo é mais... existe uma preocupação maior de não caracterizar as coisas. E, nesse caso, acabou que, como eles acharam que, primeiro, ninguém ia perceber e depois, ainda que alguém percebesse, ninguém ia conseguir avançar a fim de mostrar o esquema, não havia muito essa preocupação de, tipo, não, tá tranquilo, vamos aqui fazer um negócio para poder ter uma justificativa para as coisas, sabe? Pode passar, então. Aí a dimensão começa a tomar forma, aí vem a primeira matéria mais ampla. E essa é a matéria que eu estava falando com vocês anteriormente. Eu já faço essa estimativa de 18 mil cargos totalmente secretos, que ninguém sabia quem eram, e com indícios de uso político.
e com aquela informação de que boa parte dessas pessoas, eu não sabia ainda quantas dessas pessoas, sacavam as suas remunerações na boca do caixa no Banco Bradesco com um documento. Na verdade, as pessoas nem abriam conta. Era um esquema bem rudimentar ali para captar dinheiro vivo. Pode passar. E aí foi curioso, porque eu já estava acompanhando essa apuração do Rubem ao longo de meses, né, que ele ficou todo esse trabalho de fazer esses pedidos de lei de acesso, mapear isso, estava ali vibrando junto, trocando figurinha, e aí ele publicou a matéria e acho que isso saiu de folga, né, foi alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, tipo, a gente precisa dar a dimensão disso, vamos ver como é que se comportou. E aí eu fui fazer uma coisa básica que a gente costuma fazer, mas eu acho que assim, a gente acaba muitas vezes fazendo de uma forma meio superficial, e nesse caso a gente conseguiu aprofundar mais. Que é, tipo, vamos ver, tipo, o que aconteceu com o orçamento do CEPERJ, né, dessa fundação que abrigou esses projetos. E, assim, era cristalino que, a partir do momento que o Cláudio Castro assumiu o governo, ele mudou a função desse órgão e turbinou, né, como a gente usou o verbo. Para vocês terem noção, no governo anterior do Wilson Witzel, esse órgão tinha 16 milhões de reais de orçamento anual. E a gente já estava passando aí para uma coisa na faixa de previsão inicial de 400 em 2022. Então, assim, uma multiplicação de mais de 20 vezes do orçamento do CEPERJ em um período de 2, 3 anos. Assim. Acabou que, na verdade, essas estimativas todas que a gente tinha inicialmente eram subestimadas, porque eles foram fazendo suplementação nesses programas. Então, assim, se a gente não tivesse feito as reportagens, só em 2022, somando o CEPERJ e o UERJ, a gente teria tido um gasto de 1 bilhão e 300 milhões de reais com esses programas para empregar cabo eleitoral. Assim, tipo, é essa a dimensão do escândalo que a gente está falando, sabe? Tipo, eu acho que dá para falar que é tranquilamente o maior escândalo eleitoral da história do Brasil em termos de volume de dinheiro. Se você pegar uma coisa comparável, sei lá, com a Lava Jato, sabe? Tipo, em termos de grana, assim. O que é muito absurdo, porque a Lava Jato era uma investigação nacional com as maiores empresas do Brasil durante décadas. E a gente está falando de um período de 1 ano, assim. Então, é um troço, assim... Eu acho que até, a gente, por mais esforço que a gente tenha feito na nossa cobertura, talvez isso não tenha ficado tão claro para a sociedade, assim, o tamanho da coisa. É uma coisa, assim, de botar mais de 1 bilhão de reais num Estado que está em uma situação quase que falimentar, né? Não paga sua dívida com a União e tal, em coisas que basicamente são para empregar cabo eleitoral, assim, é um negócio escandaloso, assim, num grau absurdo. E a gente começou a tentar mostrar sistematicamente isso, como a dimensão do escândalo e como ele funcionava, né? Porque a gente vai chegar isso mais para frente, mas no caso do CEPERJ, como o MP agiu rápido, a partir da ação do MP, outros veículos começaram a cobrir. E aí a gente acabou que se entrou muito na cobertura nesse varejo. Já vou pegar um fantasma, vou pegar 2 fantasmas aqui. E eu acho que a gente teve o mérito e a preocupação de mostrar, não, peraí, vamos dar um passo atrás, vamos mostrar como é que funcionava esse esquema, sabe? Quem estava operando isso e como é que ele funcionava de fato lá em cima, assim, no governo e tal. Não é para não correr o risco de ser, parece que é uma coisa pontual, que é o Joãozinho da esquina ali que botou 2 parentes e está tudo certo. Não, foi uma coisa de Estado, né? Como a gente pode ver, assim, num Estado que tem um orçamento limitado, você tem a decisão política de botar 1 bilhão de reais num negócio desses, vem do governo, obviamente. Vem do governador e dos seus auxiliares ali, né? Pode passar. Bom, aí chega efetivamente, mais ou menos, a gente está falando de 1 mês e pouco depois do início da cobertura, a gente, enfim, tem uma noção mais real mesmo do tamanho do absurdo que a gente está presenciando. O Ministério Público ele começa a atuar, e teve uma atuação eficiente, rápida, depois da nossa cobertura, e aí ele pede ao Banco Bradesco os dados relativos aos saques em dinheiro dessas pessoas que foram contratadas pela Fundação CEPERJ. E aí a gente chega nesse número inicial assustador. São 226 milhões de reais sacados em dinheiro num período mais ou menos de 6 meses. Assim. Era uma coisa que até para a gente foi assustadora. Quando a gente viu aquele número, a gente falou, cara, gente, é isso mesmo. Assim, a gente mesmo ficou com dificuldade de acreditar. E assim, a gente até teve uma preocupação e ela se mostrou
prudente em outros casos de pegar isso que o MP fazia e rechecar, sabe? A gente fala, pô, peraí, eles fizeram alguma coisa errada aqui nessa planilha? O que eles estão contando aqui para chegar nesse número? Porque a gente viu que em outros casos acabou que a gente teve coisas que a gente recebeu do MP e a gente não utilizou, porque a gente fazendo essa rechecagem falou, não, peraí, isso aqui está esquisito, isso aqui não é bem assim, não dá para bancar essa informação do jeito que eles estão falando, mas nesse caso realmente era isso, assim, a gente está falando... Assim, acho que só voltando um pouquinho para o que a gente descobriu, e assim, até outros veículos, a TV Globo, por exemplo, entrou no primeiro momento já na cobertura e também fez um trabalho muito bom, ajudou a dar, inclusive, de uma dimensão maior para a coisa, né, muito mais alcance no Rio de Janeiro do que a gente. A gente chegou a ter fila em agência bancária, tipo assim, de terem que, por exemplo, a agência que mais teve saques era em Campos dos Goytacazes, um dos maiores municípios do interior do Rio, no norte fluminense, que é o reduto político de vários políticos importantes, inclusive do atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que era um dos operadores desse esquema. Chegaram a ter que montar tenda do lado de fora do banco para poder, dado a quantidade de gente que estava indo sacar dinheiro na boca do caixa em dinheiro vivo nesse esquema. Assim, o banco não conseguia atender, a agência do Bradesco no centro de Campos não conseguia atender a demanda, então eles tiveram que montar uma estrutura paralela para fazer isso, assim, só para vocês terem ideia do volume de gente, do volume de grana que estava sendo movimentado nisso, assim. Pode passar. Bom, aí a gente vem com essa primeira... Na verdade, o que aconteceu nessa cobertura da CEPERJ? A gente não avançou tanto, a gente teve indícios, mas a gente não avançou tanto nessa questão especificamente dos fantasmas. Até a TV Globo avançou um pouco mais do que a gente nesse primeiro momento, porque eles conseguiram um depoimento em off de uma pessoa que apontava uma suposta rachadinha, enfim, né, repassar o dinheiro, parte do dinheiro que recebia para um deputado, enfim, e até nisso que eles entraram na cobertura, eles entraram 2 ou 3 semanas depois que a gente começou, mas com essa reportagem que avançava no sentido desse depoimento em off de uma pessoa que participou do esquema. Mas a gente passou a ter, a partir dessa entrada do Ministério Público, a gente passou a ter uma lista, e aí todo mundo, isso ficou público, na verdade a gente teve acesso primeiro do que os outros veículos, mas rapidamente esse processo ficou público e os outros veículos também entraram, essa cobertura virou meio que uma avalanche dos veículos fazendo, né, essa coisa de tentar achar os fantasmas, enfim. Mas a gente, em poder dessa lista, a gente começou a tentar mostrar indícios de que essas pessoas efetivamente não trabalharam. Um dos casos foi esse caso da pessoa enfim, era até um jornalista, que foi a pessoa que recebeu mais dinheiro da Fundação CEPERJ. E aí, basicamente, a gente foi para a entrevista com ele. Assim, a gente ligou diretamente para ele. O ideal nesse tipo de cobertura, e já fazendo um adendo, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso na questão da UERJ, mas, assim, quando você está procurando um indício, alguma indicação do fantasma, o ideal é realmente você fazer o contato pessoal, né? Enfim, mas, em último caso, numa cobertura que estava ali meio na avalanche, a gente vai fazer o contato por telefone, mas sempre o ideal é ligar diretamente para a pessoa, enfim, não mandar mensagem, esse tipo de coisa para a pessoa não se preparar. O ideal é ela estar meio, né, você pega de susto e tal, olha, estou te ligando, sou do UOL, quero saber e tal, o que você fazia. E aí ficou, essa entrevista foi até uma entrevista engraçada, eu e o Igor estávamos fazendo ali juntos e tal. E aí a gente tentava perguntar para ele, mas o que você fazia na CEPERJ? E o sujeito não conseguia explicar para a gente. Assim. Falou, não, eu fiz um relatório que foi publicado no portal da transparência, mas aonde? Ah, não, está lá, eu fiz, não sei o quê. Aí chegou uma hora que o sujeito desligou o telefone. Mas, então, basicamente, foi isso. Assim, a gente mostrou que o campeão de gastos não sabia o que fazia. E era um cara que tinha ganho mais de 100 mil reais, assim, em poucos meses também, né? Essa ligação foi muito engraçada. A gente ficou, assim, segurando para não rir no meio da ligação, porque ele começou... É isso que o Rubem falou. Eu alimento o portal de transferência. Como assim? Tipo, você bota os dados que estão no portal? Eu faço isso. Tá, mas peraí, mas tem gente que trabalha no portal. Como é que você faz isso, sabe? E aí a gente começou a questionar o cara e ele foi se embananando, sabe? Enfim... Até que bateu o telefone na nossa cara. Eu só queria, antes da gente prosseguir, que acabou que não está aí no slide, mas que estava falando essa coisa de tentar mostrar o esquema num todo, uma coisa que a gente fez que foi bem importante é mostrar o mapeamento político, o mapeamento político dos projetos. Então, assim, um dos projetos chamava Casa do Trabalhador, que era um projeto para supostamente encaminhar pessoas para o mercado de trabalho, e a gente identificou que, tipo,
tinham muitos núcleos abertos de uma hora para outra e, assim, não fazia sentido nenhum a distribuição. Você tinha desde núcleos em bairros e favelas da capital até em pequenos municípios do interior, município com 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, assim. Você, obviamente, assim, não é um município central bastante para você ter uma demanda de ter um núcleo de mercado de trabalho, sabe? A pessoa poderia ir no município vizinho, que é maior, enfim. E a gente começou... Aí a gente fez um trabalho desde mapear essas inaugurações, quem estava presente nessas inaugurações, porque é isso. O pai da criança sempre vai lá, né, inaugurar a obra, a gente sabe disso. Então, era bem claro que aí a gente conseguiu identificar. O deputado fulano, ele foi no núcleo X, Y e Z, que são, por coincidência ou não, na área de atuação política dele. E aí a gente começou a criar esse mapeamento. Também fizemos, né, tipo, uma apuração, até tipo, rede social e tudo mais. Quem é o coordenador desse núcleo aqui? Ah, é o fulano. Esse fulano tem vínculo com algum político? Aí a gente ia olhar, tem. Ele está fazendo campanha aqui, ele claramente é um cabo eleitoral do candidato a deputado Beltrano, assim. E a gente conseguiu mostrar que, no caso desse programa, havia um loteamento político mesmo, para um determinado partido, que era o Podemos, isso, tinha me dado branco, cujo o presidente estadual era o secretário de Trabalho e Renda, ou seja, era o cara que botava a grana no projeto, e que ele havia loteado o projeto para os candidatos do partido dele. Assim. A gente conseguiu mostrar diversos candidatos, quase todos do Podemos, que tinham núcleos que eram seus, ao ponto de você ter, assim, a gente depois conseguiu documentar isso, tipo assim, núcleos onde as pessoas eram obrigadas a ir para evento de campanha, as pessoas que trabalhavam. A gente teve denúncia, inclusive, né, de fonte dentro do partido, que havia uma cota de funcionários. O projeto supostamente tem 100 cargos, desses 150 são do fulano para tipo, trabalhar na campanha dele. Assim. Essas pessoas não aparecem para trabalhar, não nada. E a gente fez um mapeamento bem completo, e aí acho que pode passar. Isso é um outro caso de fantasma, que o Rubem estava explicando, que era uma pessoa que morava no Rio Grande do Sul, e aí a gente entrou em contato, ela nem sabia o que era CEPERD, mas ela estava na lista recebendo dinheiro público. Pode passar de novo. E aí, assim... a gente volta aí, pode passar para mim mais? Eu queria, aí. E aí a gente chega a isso, que eu acho que foi um dos pontos altos da nossa cobertura, que nesse trabalho de olhar os arquivos, enfim, olhar os processos administrativos, a gente achou essa planilha, que era uma planilha que detalhava os gastos nesse programa Casa do Trabalhador, que era um dos maiores. Os dois maiores eram esse Casa do Trabalhador e o Esporte Presente, acho que tinham mais orçamento. E aí era um detalhamento do orçamento que tinha no programa, a quantidade de núcleos que seriam abertas, e o nome da planilha era governador. Ou seja, isso deixava muito claro que era uma prestação de contas para o Cláudio Castro sobre o que estava sendo feito nesse programa. Então, assim, a gente tira esse escândalo de uma coisa marginal no governo, é o presidente do CEPERJ ou é o secretário de Trabalho e Renda que está fazendo uma coisa, e a gente coloca dentro da sala do governador, porque tem uma planilha oficial, um documento do governo endereçada a ele. Tipo, prestando contas. Olha, isso aqui que está sendo feito com esse programa. E, assim, era uma... Assim, não dá para ver? Acho que dá para ver aí. Vocês conseguem ver. Essa que está destacado é um orçamento mensal do programa. Vocês conseguem ver que, num curto período de tempo, assim, de coisa de 6 meses, a gente saiu de 2 milhões e 800 para 35 milhões de reais por mês de gasto com esse programa, assim. Que é uma expansão, uma coisa maluca. Ele fez uma agenda de inaugurações, assim, de mais de 20 inaugurações em, tipo, pouco mais de um mês de casas do trabalhador. Então, assim, fica muito, muito claro que, assim, que era uma coisa não só eleitoreira e que havia esse loteamento, mas que era de interesse direto do governador fazer isso, assim. E aí... a gente estava falando, a Thaisa falou um pouco no início desse reflexo político, começou a haver um constrangimento muito grande para o Cláudio Castro sobre esse assunto, porque é isso, era uma coisa que estava na mesa dele, literalmente, e ele não falava sobre, assim, vocês terem ideia, a gente começou a publicar isso, acho que em junho, né, tipo, já como cargos secretos mesmo, ele levou 39 dias para se manifestar pela primeira vez sobre o escândalo, com o bicho pegando, assim, todo mundo falando disso, assim, era uma coisa que começou a ter uma dimensão grande, a TV Globo entrou, outros veículos entraram, a ação do MP pedindo o bloqueio dos programas, e ele levou 39 dias para falar. E, assim, fez um fio no Twitter, assim, nada a ver com nada, assim, as coisas não faziam sentido o que ele estava falando, e a gente chegou no nível, aí no dia seguinte ele teve uma sabatina, já de eleição, e ele cometeu o ato falho, a pérola, de dizer que não, essas pessoas não existe cargo secreto, essas pessoas não são fantasmas, elas têm que levar o documento para receber na boca do caixa, como é que ela é fantasma? E aí, assim,
rolou o constrangimento do jornalista chegar para o governador. A pessoa é fantasma porque ela não trabalha. Ela não trabalha, não é porque ela não recebe. Sabe? Essa não é a alegação. Ninguém está dizendo que essas pessoas não recebem o salário delas, sabe? Enfim, acho que nesse momento a gente conseguiu dar a dimensão política do escândalo, que foi bem importante. Assim, de mostrar, olha, isso é uma coisa articulada pelo governador com fins eleitorais, assim. Não, e aí, só lembrando onde é que está isso, né? Onde é que a gente acha isso? Então, é exatamente naquele sistema que eu falei lá atrás, no Sistema Eletrônico de Informações, abrindo cada um desses processos administrativos. Aí, lá dentro do processo administrativo do Casa do Trabalhador, existia essa planilha com a estimativa dos valores previstos de gastos, e ali, enfim... Na verdade, isso inicialmente eu nem tinha me tocado muito, assim. Aí depois que eu fui ver, eu falei, cara, essa planilha tem um nome governador, isso aqui tá esquisito. E aí depois a justificativa que eles dão, inclusive, é que a pessoa que fez a planilha escreveu errado, não era para escrever governador, enfim. Aí a pessoa foi demitida, sei lá o que aconteceu. Enfim, pode passar. Então, aí vem começa a nossa saga novamente. Você perde, com a atuação do Ministério Público, terminam as contratações, né? A gente consegue decisão judicial determinando que parem as contratações, então isso meio que estanca antes do período eleitoral mesmo, apesar de ter virado um tema durante a campanha. Mas, em paralelo, quando vinha fazendo essa questão você perde, vinham me buzinando lá no ouvido, olha... Você perde, é um escândalo e tal, mas tem o ERJ. E o ERJ, o negócio se bobear, é pior do que você perde. Fica de olho nisso e tal, não sei o quê. E aí eu fui começar a fazer de novo, volto no sistema lá e começo a abrir processos de projetos da UERJ para tentar ver se eu consigo, ali dentro, alguma coisa que me indicava algum tipo de irregularidade. Qual foi o meu caminho agora, na verdade? Aí, para tentar dar uma estimativa do que seria o UERJ, eu passo a fazer um levantamento em diários oficiais, porque o que acontece na UERJ, na CEPERJ é um pouco parecido também. Esse dinheiro que a UERJ utilizou para fazer essas contratações, ele vem de outras secretarias, como eu disse lá atrás. Então, são feitas descentralizações de créditos orçamentários, uma palavra meio chata, mas, enfim, é basicamente transferência de recursos de outras secretarias para que a CEPERJ, para que a UERJ, desculpa, execute os projetos. E isso, efetivamente, sai em diário oficial. Então, sai lá, olha, descentralizo o crédito orçamentário da secretaria tal para a UERJ, para a execução do projeto tal. E aí, nesse extrato de publicação que sai no Diário Oficial, sai um númerozinho embaixo, que é o número SEI, que com esse número você consegue acessar lá no sistema SEI o processo relativo a esse projeto que foi executado pela UERJ. E aí, eu passei a... Primeiro eu fiz esse levantamento juntando todas essas descentralizações orçamentárias que eu consegui mapear. Aí eu cheguei nessa nossa primeira reportagem dessa nova série, em torno de 500 milhões de reais que eu tinha conseguido mapear. E aí, dentro desses processos, a gente já conseguiu verificar algumas listas de nomes. E aí, assim, foi meio que na sorte e na insistência. Por quê? O que a gente tinha naquele momento? Eram PDF, na verdade, não eram nem PDFs, eram imagens reproduzindo PDFs. Então, se você jogasse o nome da pessoa nesse Google, né, nesse SEI ali, que é o Google dos processos administrativos, o nome não vai aparecer. Porque eles fizeram de um jeito que camuflasse o nome. Então, a tabela existia, mas ela não era uma tabela rastreável. Então, essa foi uma dificuldade a mais nesse início. Mas, enfim, nessa insistência, eu consegui chegar a algumas dessas tabelas com folhas de pagamento de alguns desses projetos. E aí... Oi? Exatamente. Um deles, que era um dos maiores, que é um projeto meio sem pé nem cabeça, existe um programa no estado do Rio chamado Segurança Presente, que é basicamente um programa de patrulhamento que envolve polícia militar, envolve também o que eles chamam de extensionistas, enfim, que são pessoas civis, mas que ajudam os policiais militares e tal. E esse projeto de segurança ele se expandiu muito, tem em vários bairros do Rio de Janeiro, inclusive virou uma das bandeiras do governo e tal. E aí eles criaram dentro da UERJ, para poder contratar a gente, eles criaram o Observatório do Segurança Presente, que é basicamente um projeto de pesquisa sobre o segurança presente. Não faz muito sentido, mas foi criado e se injetou muito dinheiro naquilo ali. O que a gente começou a verificar naquelas listas? Que existiam
pessoas ligadas ao governador Cláudio Castro e principalmente ao atual presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que é aliado direto do Cláudio Castro, nessa primeira listagem. Então, a gente conseguiu achar, por exemplo, que viria a ser depois o tesoureiro de campanha do Cláudio Castro, estava nessa lista da UERJ. Então, a gente tinha não só uma estimativa do tamanho, do volume financeiro daquilo, como a gente também tinha alguns nomes que poderiam nos indicar que havia uma ligação política dentro daquele sistema que foi montado. Pode passar. O que vem na diferença agora entre uma etapa e outra? A gente faz essa primeira reportagem, eu continuo lá, futucando para ver se vem coisa nova, e consigo detectar no sistema. O Tribunal de Contas ele pede a listagem de nomes e salários, né, nomes e remunerações, na verdade, que essas pessoas foram contratadas como bolsistas, de vários desses projetos que, enfim, não só os que a gente tinha denunciado, mas outros projetos que a UERJ vinha fazendo com recursos de outras secretarias. A UERJ, quando vai mandar isso para o TCE, ela manda essas planilhas de uma forma pública. Então, eu consigo achar em planilhas de Excel já. Elas estavam divididas, na verdade, por mês. Aí eu até pedi para uma fonte me organizar isso melhor. Mas eu consigo localizar planilhas de todos esses projetos, né? Na verdade, são 19 projetos. Baixo todas essas planilhas e aí começo a trabalhar nisso. Qual é a diferença e qual é a vantagem, entre aspas, que a gente teve? No caso do CEPERJ, o restante da imprensa entrou relativamente rápido e a gente passou a ter uma cobertura muito acelerada. Então, assim, se dá para dizer que houve uma falha, entre aspas, nessa cobertura da CEPERJ, é que ficou tudo muito acelerado e um pouco raso. Eu acho que a gente não conseguiu ir muito além na questão das provas e tal. E, no caso da UERJ, o restante da imprensa no Rio meio que ignorou. E que fez com que a gente conseguisse avançar de uma forma um pouco mais tranquila no trabalho dessas tabelas, porque são tabelas muito extensas, são 20 mil pessoas. Então, conseguir olhar aquilo e não só olhar os que mais ganharam, mas, enfim, começar a mapear grupos, é um trabalho muito mais detalhista do que foi no caso da Fundação CEPERJ. Então, basicamente, existe essa diferença. Como a gente estava com algo exclusivo, a gente conseguiu trabalhar e trabalha até hoje. Tá? Assim, depois, no fim de semana, está saindo mais uma matéria, amanhã vai sair mais uma, e a gente espera terminar essa cobertura talvez daqui a um mês, enfim. Mas é uma cobertura muito mais extensa. E, assim, só explicar, né, a continuação dessa história que eu estava contando, o que aconteceu? A gente descobriu essas planilhas e a gente já estava numa escaldado de coisas que aconteceram ao longo da cobertura, que achou um documento? Baixa na hora, porque, né, não necessariamente ele vai continuar lá. E, assim, foi dito e feito. Quando a UERJ descobriu que a gente tinha achado esse processo, e, assim, só para explicar melhor, como é que funciona o trâmite? O TCE pediu para a UERJ essas folhas, isso tem que ser criado um processo público para que seja enviado para o TCE. E assim, não existe nenhuma razão para que folhas de pagamento não sejam públicas. Só que aí a gente se deparou com uma coisa que está acontecendo no Brasil todo, enfim, o governo Bolsonaro fazia isso com frequência, eu acho que é uma coisa que todos nós temos que ficar atentos, que é distorcer, fazer uma interpretação distorcida da Lei Geral de Proteção de Dados. Nessas tabelas que a gente tem, basicamente você tem de informações, lá tem o nome da pessoa, o CPF dela e quanto ela ganhou em valor bruto. Uma tabela super concisa e até rasa, não tem nenhuma informação adicional. Só que a UERJ, propositalmente, para poder manter a coisa sob sigilo, diz que o fato de haver o número do CPF da pessoa configura que é um dado pessoal e, portanto, você tem que ter... Não é nem sigilo, né? Tipo, ela está além do sigilo. O dado pessoal tem 100 anos de proteção. Então, assim, ninguém poderia acessar aquilo e eles fecham essas planilhas novamente. Colocam sob sigilo no SEI. E o que acontece? A gente começa a mapear esses grupos, né? Então, assim, essa cobertura da UERJ é gigantesca porque ela envolve uma série de pequenos grupos e das mais diversas... A gente teve, para vocês terem uma ideia, a gente teve o PL e o PT. Assim, tá? Essa a extensão da política da história da UERJ. Então, é muito extenso, porque a gente tinha um ex-reitor do PT e a gente tem um governador do PL. Então, isso pega de um lado para o outro. Então, enfim, é muito extenso.
a gente começou a fazer esse mapeamento de grupos e a gente viu grupos políticos e grupos familiares. Um dos primeiros grupos que a gente conseguiu detectar foi um grupo ligado a uma das principais pessoas de influências políticas dentro da UERJ, que é um procurador da universidade, chamado Bruno Garcia Redondo, que era uma das pessoas que mais ganharam dinheiro. Ele ganhou, em um ano e pouco, ele ganhou mais ou menos R$400 mil brutos. E aí a gente começou a ver que pessoas que também ganharam muito eram familiares dele. Então, ele empregou a esposa, o padrasto da esposa, o irmão do padrasto da esposa, enfim, sogra, cunhado. Porque, assim, esse eu acho que é o trabalho mais difícil nessa cobertura. Porque, assim, não tem nenhuma forma fácil de você descobrir que alguém é parente de alguém. A menos, tirando filiação, que a pessoa normalmente vai ter o nome da mãe em determinados cadastros e tal. Ah, você sabe que fulano é filho da Beltrana. Você não tem uma forma fácil. Então, assim, a gente foi formiguinha, assim, rede social. Fomentar, assim, vocês devem saber disso, mas assim, as pessoas esquecem os Facebooks abertos. Então, o Facebook é uma ótima fonte para isso, porque muita gente não usa mais. Então, assim, foi uma coisa de ficar... Eu mesmo fiquei, tipo, horas vasculhando os parentes da mulher desse procurador para entender, fulana é tia ou é mãe dela, sabe? Porque ficava dúbio, aí, assim, até que achava uma foto num perfil de uma terceira pessoa dizendo, a fulana com um netinho, que era o filho do casal, enfim. Para você conseguir, foi uma coisa muito intricada, mas a gente conseguiu chegar, no final das contas, a 18 pessoas ligadas a ele. Contando parentes da mulher, ex-sócios, o ex-personal trainer, enfim, tipo, era uma fauna de gente, assim... Só o núcleo familiar eram Só o núcleo familiar do Bruno Redondo eram R$2 milhões que foram movimentados em mais ou menos um ano e pouco. Então, esse foi um dos principais personagens da retomada, né, dessa série da UERJ. E o que acontece nesse momento, e aí por isso que eu entrei nessa história, eu vou atrás... em Belford Roxo, que é um município da região metropolitana do Rio, do padrasto, na verdade, da mulher do Bruno Redondo. Então, eu descobri o endereço, fui atrás, ele não estava em casa, mas aí, por uma sorte, eu estava quase indo embora, e aí chegou uma menina, enfim, não era adolescente, mas já tinha uma idade um pouquinho mais. E aí ela me viu, você está procurando fulano? Falou, não, o fulano não está, mas o irmão dele está aqui. O irmão dele também estava na lista, tinha ganhado acho que R$150 mil. Eu posso te levar lá para ele e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, quero, beleza. E aí o cara estava em casa, chegou, olha, sou do UOL e tal, o que você fazia na UERJ? Gente, o sujeito ficou branco, ficou assim... Ele não sabia o que dizer, ele ficou olhando para a minha cara. Eu falei, mas e aí, conta... Não, eu preciso ligar para alguém, eu preciso falar. Eu falei, calma, tudo bem, mas... Aí ele falou, não... Eu falei, tá bom, amigo, deixa, entra dentro de casa, vai, se resolve aí e tal. E fui embora, porque o cara não ia falar nada, entendeu? Mas assim, só aquela reação já foi suficiente para me dizer, olha, isso aqui, realmente, esse cara não tinha a menor condição. E tanto ele quanto... o padrasto, né, o irmão dele, são marceneiros de formação. Então, assim, a gente está falando de projetos de pesquisa da UERJ ligados à segurança pública. Não faz o menor sentido. E essas pessoas ganhavam, tipo, R$10 mil por mês, R$15 mil por mês. A gente está falando de gente que ganhava muito em muito pouco tempo. Isso não fazia o menor sentido. Beleza. Naquele mesmo dia, eu também comecei, já que eu já tinha falado com eu falei, olha, vou começar a fazer outros lados de outros da mesma história. Liguei, o cara não me atendeu, mas mandei mensagem para um advogado também, que eu sabia que era da rede de ligação do Bruno Redondo, que tinha ganhado também quase R$400 mil. E aí falei, olha, isso aqui e tal, estou fazendo essa matéria, queria saber o que você faz. Aí ele me deu uma resposta toda preparadinha, né, já sabia que estava meio preparado para a coisa. Me respondeu lá, falei, mas ele meio que falou que só tinha um projeto que ele tinha participado, e na verdade eram 2, ele chegou a ganhar R$32 mil por mês. Aí ele falou, mas você está falando um projeto, mas você participou de 2. Eu falei, não, essa informação está errada. Eu falei, não, está certo, está aqui, inclusive, aí eu mandei o link do processo SEI para ele, eu falei, olha só, seu nome está aqui nesse processo SEI, nessa lista aqui, olha lá. Beleza. Aí eu falei, então agora me responde, o cara sumiu, nunca mais me respondeu na vida. 10 minutos depois eu vou entrar de novo no processo SEI, sigilo.
Então, assim, claramente eles falaram com alguém dentro da UERJ, eles tinham relação dentro da UERJ consolidada, e aí, imediatamente, quando eles souberam que eu estava fazendo essa apuração especificamente sobre esse procurador, eles trancam todas as informações, só que a gente já tinha baixado. O que é bom, entre aspas, para a gente, nesse caso? Isso faz com que a gente tenha mais tempo para trabalhar. Se aquilo tivesse aberto para o público, e assim, em algum momento eu acho que a própria UERJ tem que abrir, enfim, isso tem que ser um dado público que a UERJ abra, mas eles fecharam e não estão querendo abrir, mas isso fez com que a gente conseguisse trabalhar melhor essas tabelas sem que a gente ficasse naquela loucura de que todo mundo vai acessar aquilo e tentar fazer. Então, a gente teve muito tempo para trabalhar, e essa foi a grande diferença em relação à primeira etapa. Só uma coisa, as pessoas não ficavam com esse dinheiro necessariamente. Então, a gente tem os indícios de rachadinha, que eu já vou entrar daqui a pouquinho. O que é o resultado desse trabalho? Aí sim a gente começa a entrar na questão dos funcionários fantasmas de uma forma mais incisiva. O que eu consegui mapear, além dessa questão da família do procurador? Eu consegui mapear, tipo, grupos políticos. Tá? E aí, o primeiro grupo político, eu comecei a ver que muitas pessoas de um projeto específico, em que as pessoas ganhavam muito dinheiro, enfim, ganhavam mais de 20 mil reais por mês, essas pessoas, em geral, eram moradores da região dos lagos. Cabo Frio, Búzios, catando os endereços dessas pessoas, eu vi que existia esse padrão, planilhei esse padrão, comecei a catar alguns endereços, telefones e tal, juntei isso, e aí já liguei diretamente numa história. Olha, esse projeto ele vinha com recursos da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Quem era o ex-secretário de Ciência e Tecnologia? Deputado Dr. Serginho. Deputado Dr. Serginho, base eleitoral dele, Cabo Frio, Búzios, região dos Lagos. Cara, quase com certeza existe uma ligação nessa história. E aí comecei a ir, efetivamente, atrás desses supostos fantasmas, mas aí é que eu acho que vem um ponto interessante para a gente pensar nessa história. O que a gente tinha nessa situação? Eu não tinha muito como mostrar a rotina das pessoas, porque, teoricamente, nesse sistema de contratação da UERJ, essas pessoas são bolsistas, e elas teoricamente, entregariam por trabalho, por demanda. Então, assim, simplesmente eu mostrar que essas pessoas não têm uma rotina de trabalho não seria suficiente para dizer que essas pessoas são funcionários fantasmas, porque elas poderiam dizer, olha, eu entreguei o relatório e tal, na verdade, elas até dizem isso, e aí eu tenho meu trabalho, mas, em paralelo, eu trabalhei lá para a UERJ e tal, e não tive nenhum problema em relação à minha rotina de trabalho regular. Qual era a principal saída? Fazer a própria pessoa dizer de própria boca que ela é fantasma. E como é que eu fiz isso? Quando eu abordei as pessoas, eu não abordava as pessoas assim, mas você trabalhou para a UERJ, o que você fazia? Como eu fiz anteriormente no caso até do procurador, nesse caso até deu certo, né, que as pessoas não estavam muito alertadas. Qual era a minha primeira pergunta? Você trabalhou na campanha do Dr. Serginho? E aí a pessoa fala, trabalhei na campanha dele e tal, enfim. O primeiro caso foi até curioso, foi lá acho que foi São Pedro da Aldeia ou Búzios, se não me engano. Eu já tinha uma pré-apuração sobre esse cara, a formação dele era DJ de prostíbulo, ele basicamente trabalhava como... Era isso. Ele, enfim, e aí fazia bico como, enfim, fazendo som de eventos e tal, mas a principal atribuição dele era essa. Eu já sabendo disso, tá, ele me recebeu muito bem, a gente conversou durante meia hora e tal, e ele falou, não, realmente, fiz não só para o Dr. Serginho, como eu fiz para a Soraya Santos, que foi a dobrada, né, de deputada federal Soraya Santos, o Dr. Serginho estadual, aí depois Soraya Santos também tem coisa nessa história. Então, essa primeira entrevista foi bem interessante. Ele até falou, não, eu fiz alguma coisa para a UERJ, mas aí depois ele meio que desistiu desse papo, e aí falou assim, cara, eu trabalhei para o fulano, para o Serginho, também até fiz evento do Cláudio Castro, mas aí eu não quero saber quem que me paga. Eu fiz o meu trabalho para a campanha eleitoral, mas para ele é trabalho, e eu recebi, a UERJ me pagou, e tá feito, entendeu? Então, para ele, na verdade, na visão dele, ele estava fazendo algo honesto. Ele fez um trabalho e recebeu pelo trabalho. Mas aí, enfim, eu venho com essa abordagem, e aí até por telefone eu também consigo. Algumas pessoas de algumas outras cidades, Teresópolis especificamente, eu vi que eram ligadas a Soraya Santos, e aí eu já ligava também dizendo, olha, você fez campanha para Soraya Santos e tal, e aí vem é legal a gente passar rapidinho esse áudio, que é o áudio das entrevistas
com as pessoas. A gente vai ter que acelerar que a gente tem mais 5 minutos. Sim, vamos lá. Vamos lá. Esse evento todo que vocês faziam era evento que o Serginho participava. Sim, era o Serginho, era a Soraya. Esse é o DJ do prostíbulo, tá, gente? Mas é isso, você acabava trabalhando para eles, mas recebendo pela UERJ. Eu acho que é pela UERJ. Sim, é. Caía lá no depósito todo mês do Estado. Você me contrata. Certo? Sim. Eu estou evento para aniversário da minha filha. Sim. Eu não vou te perguntar o nome da vida dele. Sim, sim. Você chegou a trabalhar para ele, Samuel? Trabalhou, né? Para Soraya ou para o Serginho? Para os dois, né? Para os dois, entendi. O senhor, por acaso, já fez algum serviço para a UERJ, alguma coisa nesse sentido, não? Não, UERJ não. Para a UERJ não, né? Entendi. Não trabalhei para ela, mas pedi muito voto para ela. Pediu voto, na verdade. Entendi, mas não fez. Pedi, assim, pedi no meu trabalho, né? Porque eu sou trabalhadora independente, então pedi, assim, diretamente com os clientes do meu trabalho. Eu não trabalhei direto com ela na rua nem nada. Na verdade, eu não prestei serviço nenhum. Eu queria ser nomeado para trabalhar com o deputado, só que não deu certo. Eu não cheguei nem a conversar e nem ser nomeado nem nada. Você tem ciência que o teu nome e o teu CPF estão aqui numa lista de pagamento da UERJ, cara? Não tem ciência. Não tem. Você não prestou serviço nenhum para a UERJ? Não tem prestei, nem recebi por isso, nem nada. Entendi. Pode parar. Já Pode pausar pra gente. Como vocês viram, fantasmas confessos, né? Basicamente, é isso. Esses caras apareceram na lista ou Não. não? Não. Eram prestadores informais da campanha. Não, a gente até depois chegou a prestadores formais que também estavam na lista, mas não nesse momento aí. E aí a gente tem esse outro caso. Igor, teve um problema com o pessoal de casa que está assistindo, eles pediram para passar o áudio de novo, porque a transmissão falhou. Ah, tá, beleza. Vai ver até a metade, né? Que eu acho. A primeira parte. Esses eventos todos que vocês faziam eram eventos que o Serginho participava. Sim, era o Serginho, era a Soraya. O Serginho participava. Sim, era Serginho, era Soraya. Soraya também. Né? Mas é isso, você acabava trabalhando para eles, mas recebendo pela UERJ. Eu acho que era pelo UERJ, eu não sei tipo. Sim, é. Caía lá do depósito todo mês do Estado. Você me contrata, certo? Sim. Gente, tô precisando do evento para fazer o aniversário da minha filha. Sim. Eu não vou te perguntar onde tá vindo o dinheiro. Sim. o senhor chegou a trabalhar para ele, Samaurinho? Trabalhei. Trabalhou, né? Para Soraya ou para o Serginho? Para os dois, né? Para os dois, entendi. O senhor, por acaso, já fez algum serviço para a UERJ, alguma coisa nesse sentido ou não? Tá bom. Não, UERJ não. Para a UERJ não, né? Entendi. Não trabalhei. Só explicando, a gente começou, né, a fazer esse mapeamento e aí a gente foi vendo esses núcleos ligados a políticos. E a gente chegou a um núcleo ligado ao Romário, senador e jogador. Que é curioso porque são amigos dele do futebol. Um deles é o Fábio Braz, ex-zagueiro do Vasco, do Corinthians. Vocês devem conhecer, não era exatamente um grande jogador, mas que é um cara que hoje em dia é digital influencer, assim, maromba e tal, e ele entrou naquele reality A Ilha, da Record. Reality da Record, gente. E aí, assim, o engraçado é, ele estava na lista da UERJ e ele continuou recebendo enquanto ele estava confinado dentro de um reality show. E aí a gente, enfim, falou com ele também. Seria outra forma, né, de você... Mostrar que uma pessoa confinada não pode estar entregando relatórios ou nada do tipo. Porque a gente tinha uma coisa importante, e esse tipo de comprovação foi importante, porque no caso do CEPERJ, a reação do governo, por ser um momento de eleição e tal, foi falar, vamos ver as irregularidades e vamos corrigir. A UERJ não admite que nada errado acontece. Muito pelo contrário. Por a gente, depois de mostrar isso, foi uma coisa que partiu do reitor e das pessoas ligadas a ele, existe até hoje uma coisa de autoproteção muito grande. Então, assim, eles não querem admitir que nada de errado foi feito. Então, assim, toda vez as notas que vinham pra gente falando que as pessoas prestaram serviço, elas passaram por um processo seletivo simplificado, com entrevista, análise de currículo. Mesmo com esses casos, o marceneiro, jogador de futebol, não sei o quê. Porque tem os saberes do cotidiano que são usados nos projetos de pesquisa. Então, assim, criaram todo um arcabouço de justificativas para poder
dizer que essas pessoas não eram fantasmas, que as contratações eram legítimas. E aí, quando só as pessoas confessando, ou você tendo alguém confinado num reality show, é que você pode comprovar que essas pessoas eram fantasmas, que elas próprias estão dizendo isso. E o interessante é assim, nessa questão de identificação de padrões, os 3 parceiros do Romário que a gente identificou ganharam exatamente a mesma coisa no mesmo período. Entendeu? Então, e no mesmo projeto. Então, isso também foi interessante na hora da gente identificar os núcleos. Na hora que você começa a perceber que determinadas pessoas que ganharam a mesma coisa, no mesmo período, no mesmo projeto, assim, fatalmente essas pessoas iriam ter alguma ligação. Então, isso ajudou um pouco nesse mapeamento de grupos, e é um mapeamento muito grande, como eu falei, que ainda está em andamento, na verdade. Né? Aí, só esse videozinho do Romário, que era maravilhoso, gente. Então, 3 amigos do senador Romário receberam quase R$ 70.000 dos cofres públicos durante o período pré-eleitoral de 2022. O dinheiro saiu de um projeto de pesquisa da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este é Fábio Braz. Ele foi jogador do Corinthians e do Vasco e se apresenta como grande amigo do senador. Hoje, ele é influenciador digital e tem uma página no OnlyFans. Fábio recebeu mais de R$ 20.000 da UERJ. E um detalhe importante, que é a reportagem do UOL. Eu estava sendo auxiliado lá, aprendendo trabalho, só que aí eu saí quando eu fui lá para participar do reality, aí eu tive que sair. Então, isso que eu queria até saber contigo, porque durante esse período do reality, os pagamentos continuaram sendo feitos pela universidade. Assim, como é que foi isso? Assim, porque você passou ali junho e julho. então, isso que eu queria até saber contigo, porque durante esse período do reality, os pagamentos continuaram sendo feitos pela universidade. Assim, como é que foi isso? Assim, porque você passou ali junho e julho, se não me engano, né, no reality, e os pagamentos continuaram sendo feitos. Assim, como é que funcionou isso? Não, aí eu não sei, porque eu saí. Entendi. Mas você tem ciência que nesse período você recebeu, cara? Não, eu recebi, Basicamente. Bom, enfim. Três amigos do senador Romário receberam quase R$ 70.000 dos cofres públicos durante o período pré-eleitoral em 2022. O dinheiro saiu de um projeto de pesquisa da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este é Fábio Braz. Ele foi jogador do Corinthians Entre as pernas do Fábio Braz e do Vasco e se apresenta como grande amigo do senador. Hoje, ele é influenciador digital e tem uma página no OnlyFans. Entre junho e julho de 2022, Fábio recebeu mais de R$ 20.000 da UERJ. E tem um detalhe importante, que é a reportagem do UOL por hoje. Eu estava sendo auxiliado lá, aprendendo trabalho, só que aí eu saí quando eu fui lá para participar do reality, aí eu tive que sair. Então, isso que eu queria até saber contigo, porque durante esse período do reality, os pagamentos continuaram sendo feitos pela universidade. Assim, como é que foi isso? Assim, porque você passou ali junho e julho, se não me engano, né, no reality, e os pagamentos continuaram sendo feitos. Assim, como é que funcionou isso, cara? Não, aí eu não sei, porque eu saí. Entendi. Mas você tem ciência que nesse período você recebeu, cara? Não, eu recebi, só que tipo, eu não tava mais trabalhando, eu pedi pra sair, sabe por que depois lá que tinha caído lá. Entendi. Mas aí você devolveu o dinheiro, alguma coisa nesse sentido? Bom, Assim gente, que deixou é o isso, né? reality, A gente ainda tinha mais coisa pra falar, mas o tempo, a gente fala muito, o tempo tá apertado, então vamos passar aqui pro próximo momento. Vamos sentar ali, então, agora? A gente vai abrir para as perguntas. Rapidinho, porque já são quase 11 horas, que é o nosso horário limite. Mas, para quem está em casa, eu queria dizer que vocês podem colocar as perguntas lá no chat, que tem embaixo do vídeo. Então, se tiver alguma, mandem por lá, por favor. Para quem está aqui, quem quer fazer pergunta? Parabéns. Alô? Tá
Alô? Parabéns. Acredito que foram as reportagens mais importantes que eu acompanhei na minha curta ainda carreira jornalística e com mais impacto no Rio de Janeiro. A gente cobre administração pública, tem muito orgulho de acompanhar de perto o trabalho de vocês. Eu sou Anita Prado, trabalho na TV Globo e, infelizmente, não caí na graça de acompanhar o UERJ, mas vocês deram uma ótima dica. Se preparem, brincadeira. Mas a verdade é que eu queria saber, gente, porque tem todo um mistério... Alô? Tem todo um mistério em torno da lista secreta do CEPERJ, né? Tipo, quem tem... Eu lembro, na redação, assim, meu Deus, quem tem a lista, em nome de Jesus, quem vai passar? E aí vocês conseguiram. A dúvida que ficou e a gente trabalhou muito em cima dela lá na TV também. Quem passou? Foram os órgãos fiscalizadores? Foi uma relação de confiança que vocês trocaram? Eu quero saber esse bastidor mesmo. Não é o nome da fonte. É tipo, foi uma negociação. Vocês dependiam daquela lista. E aquela lista ninguém tinha. Só quem tinha era o Estado, o CEPERJ. Como que vocês conseguiram? Foi depois que as denúncias já estavam sendo... Vocês começaram a publicar e depois veio essa lista? Porque eu sei que, dentro do SEI, essas listas elas eram todas trancadas, né? Então, vocês tiveram que, provavelmente, calcular todos os valores dos programas, mas vocês não tinham como calcular o nome de todo mundo e colocar naquela planilha do Excel. Então, suponho que ela veio de algum lugar. Essa é a minha pergunta. Problema a gente falar. Não, gente, eu não procuro nomes. Não, mas aí veio do Ministério Público mesmo. Porque ali depois, enfim, na verdade, soltaram primeiro pra gente, porque a gente já estava fazendo naquela cobertura há algum tempo. O pulo do gato, como eu te falei, aí, enfim, é a história da UERJ. Essa aí, por enquanto, só a gente tem, porque o Bruno Redondo fez o favor de botar ela em sigilo pra gente, então a gente pegou naquele momento e aí conseguiu, antes daquilo... continuar público, enfim, da galera se tocar e olhar, né? E agora também a gente está num ponto que a gente já está tão fissurado naquela lista lá da UERJ que a gente já tem tudo muito bem mapeado, né? Então, assim, é claro que eventualmente ainda pode se pegar alguma coisa, tá? Mas a gente tem muito mapeamento. E eu acho que, até falei outro dia isso no Twitter, assim, uma das minhas frustrações no caso da UERJ vai ser não conseguir fechar todas as arestas, né? Porque isso, é muita gente, muitos grupos, a gente até não chegou a falar na apresentação aqui, mas é como eu falei anteriormente, a gente descobriu de cabos eleitorais do PL a cabos eleitorais do PT, então é né, enfim, para se ter uma ideia da história. E assim, a gente ainda não conseguiu terminar, a gente está falando só de UERJ a gente está chegando a 1 ano de cobertura, né? Só acrescentando um ponto que, assim, imagino que a maioria de vocês faça isso, mas quem não faz existe, né, por parte dos órgãos de investigação, MP e tal, uma receptividade maior para a gente, como jornalista, quando a gente está tocando uma história de corrupção. Então, assim, se toda vez que vocês apurarem uma história, descobri isso aqui, uma fraude, um fantasma, não sei o quê, cara, vai no promotor que está no caso e fala, então eu fiz a matéria, eu tenho mais coisa para contribuir com você, vamos bater um papo? Porque, assim, não é em todos os casos, a gente até está sofrendo com isso agora, inclusive, mas em muitos casos existe essa troca de figurinha, e, assim, essa planilha veio dessa forma. A gente tem mais coisa para te passar, sabe? Não é uma coisa que dá para a gente de presente e acabou. Inclusive de explicar esse esquema e tal, porque, assim, é isso, a gente tem um domínio muito grande hoje em dia do que aconteceu, coisas, inclusive, que a gente nem consegue publicar, mas que a gente sabe até de falar, se você fizer uma quebra de sigilo aqui, você vai pegar essa história, sabe? Por exemplo, coisas desse tipo. Então, é importante que a gente tenha o que trocar com essas fontes, sabe? Tem mais perguntas? Oi. Pronto, agora está funcionando, eu acho. Eu sou a Gabriela. Primeiro, queria dar o parabéns aí pela investigação, pela reportagem. E no relato de vocês, eu senti que você falou que você tinha que abrir um monte de processo, clicar muitas planilhas, muitas abas, né, a própria questão de entender o berço político, né, das dobradinhas. Queria saber o quanto vocês usaram de dados e automação durante esse trabalho todo. Obrigada.
Dado bastante, mas automação bem pouco, assim. Porque também é isso, assim. Eu acho que nessa cobertura específica tem um componente humano que é muito importante, que é de você olhar e olhar e olhar de novo. A gente consegue, assim, tem N padrões. A gente viu padrão de valor, padrão de sobrenome, padrão, sabe? Para achar as coisas, assim, muito aprendizado nosso na cobertura e de outras coisas. Tipo, o Capeste aqui, por exemplo, eles fizeram um material maravilhoso no Globo sobre os parentes das pessoas que trabalhavam para a família Bolsonaro, que foi uma coisa que, quando a gente começou a fazer, eu tinha em mente. Falei, vamos olhar os sobrenomes, que vai aparecer família. E dito e feito, apareceram um monte de famílias. Eram, enfim, programas em defesa da família, digamos assim, de muita gente, porque o que mais tinha era parente ali. E, assim, uma coisa de dado que a gente fez agora recentemente, falando essa coisa um pouquinho do PT, a gente chegou ao ex-reitor da UERJ, que foi candidato a deputado federal pelo PT, e aí a gente recebeu uma dica de fonte falando, olha, esse cara usou os programas para poder conseguir as dobradas dele. Ele foi candidato a deputado federal, ele cooptou candidatos a deputado estadual assim. Aí, tipo, o que eu comecei a fazer? Eu falei, não, peraí, vamos mapear, tipo, nas redes sociais dele e tal, quem foram os candidatos. E depois até achei na prestação de contas dele material de campanha que ele fez com cada um e tal. Fiz uma lista de candidatos e comecei, olha, vamos olhar aqui os prestadores de serviços, cabos eleitorais dessas pessoas. E a gente achou, assim, quase 100 cabos eleitorais de candidatos de esquerda que apoiaram ele na lista. Então, assim, era uma coisa muito de ter esses insights e ir fazendo a apuração, sabe? Não tinha muito como automatizar nesse caso, porque a gente não conseguia usar uma métrica tão precisa de pessoas que foram contratadas no período tal, pessoas, sabe? Tipo, era uma coisa mais, assim, mão na massa mesmo. E, assim, só uma coisa que a gente não falou, que eu acho que legal dessa cobertura, pelo tempo que a gente teve na UERJ, que a gente juntou esse trabalho de documento, de dado, com muito trabalho de rua. A gente percorreu o estado do Rio inteiro, a gente foi atrás de dezenas de pessoas. Por uma matéria só que a gente fez, que foi uma de fantasmas de bolsonaristas, a gente procurou 77 pessoas, sabe? Fomos, assim, tipo, na casa de boa parte delas, enfim. Conseguimos contato só com algumas, mas foi essa matéria que rendeu pra gente as denúncias de rachadinha, por exemplo. Então, assim, foi isso, de tá na rua também, sabe? Não é só documento, não é só dado. Igor, explica como vocês chegavam nas pessoas, né? Isso é interessante. Endereço. Então, assim, a gente conseguiu contratar um sistema desses de cadastro, que muitas redações têm, enfim. A gente não tinha, mas a gente falou, olha, a gente precisa desse sistema agora. E a gente conseguiu contratar lá internamente, que dá uma base inicial pra gente. Tipo, tem essa pessoa aqui, a gente, como tem os CPFs, é mais fácil. Tem uns endereços, tem telefones e tal, nem sempre bate, mas dá uma base pra gente procurar. E quando não era assim, a gente conseguia, por meio de, sei lá, processo na justiça, perfil em rede social que indicava, sei lá, onde a pessoa trabalhava, alguma coisa do tipo. E aí a gente começou a bater nos endereços, assim. Então, tem 1000 histórias curiosas da gente, tipo, de recepções nada calorosas da gente, mas, enfim, faz parte do trabalho, né? Assim, processo judicial também pode ser uma fonte importante para achar personagem, né, endereço, telefone, mas o ideal é você abrir o processo, né? Não é uma coisa que você consiga numa consulta pública. Então, enfim, o bom é ter um advogado amigo que possa te dar uma senha ou te ajudar a abrir os processos, que você vai ter que olhar o processo inteiro para ali você achar um endereço da pessoa, um telefone, mas é uma outra tentativa e funciona bem, até às vezes melhor do que esse tipo de cadastro. Às vezes, junta comercial ajuda um pouco, quando a pessoa tem alguma participação em empresa, alguma coisa nesse sentido, mas para você também buscar, enfim, documentos de junta comercial, no caso do Rio de Janeiro, não é gratuito. Enfim, eu tenho uma fonte que me dá a senha para conseguir acessar, então eu consigo de forma gratuita, mas não é gratuito. Acho que São Paulo é gratuito, se não me engano, você consegue acessar pelo menos as folhas básicas dos documentos, ali tem referência de endereço e de telefone. E, eventualmente, isso aí você consegue até por busca no Google mesmo. Se você jogar o nome da pessoa entre aspas, CNPJ, alguma coisa nesse sentido, você consegue fazer busca por MEI também. Então, algumas dessas pessoas têm MEI, e aí o MEI geralmente é o endereço da casa da pessoa, então também é bem... costuma até ser mais preciso esse tipo de informação quando a gente consegue pela MEI da pessoa também. Eu ia falar isso do MEI, gente. O MEI é vida, porque o MEI, a pessoa geralmente abre, aí o nome da empresa é o nome dela com o CPF dela e tem o telefone dela, normalmente celular. Então, assim, é perfeito. Tem o endereço, o telefone, tem tudo, assim, é a ficha corrida da pessoa, sabe? Então, assim, vão atrás do MEI das pessoas, porque geralmente funciona, assim. Oi?
Não sei. Tá. Oi, tá funcionando agora? Só para todo mundo que pergunta, quem mais? Mais 3 pessoas. Ai, meu Deus. Resumir ao máximo, pergunta pra gente resumir ao máximo a resposta. Quase no tempo. Vocês, como jornalistas, eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês sofreram ameaças de vida durante a apuração e também a visão de vocês, de como vocês se sentiram quando o Cláudio Castro foi reeleito. A segunda eu vou passar. Deixa a segunda. Ameaças, assim. Houve, quando o caso CEPERJ começou a tomar muita dimensão, eu recebi algumas informações de que estavam levantando coisas sobre minha vida, que era para me preocupar, esse tipo de coisa. Não foi direto, foi indireto. Eu já estava um pouco acostumado, que eu fiz uma cobertura muito longa sobre a crise na saúde, que acabou resultando também no impeachment do governador. Isso eu fiz sozinho no blog que eu tinha, então já estava um pouco calejado com esse tipo de situação. Não tomei nenhuma medida muito prática, além de ficar mais atento. E sofri um ataque específico, quando a gente estava fazendo também esse caso da CEPERJ. Foi criado um jornal desses de internet lá no Rio, acho que o nome é Diário da Guanabara. E esse jornal tinha sido recém-criado, o jornal. E aí, se não me engano, na 3ª edição, me botaram na capa desse jornal, dizendo, enfim, a informação até é verdadeira, mas que eu não escondo para ninguém. Houve um período, o único período que eu não trabalhei em redação, que eu trabalhei na campanha do então candidato a governador Eduardo Paes, na assessoria de imprensa dele, e aí trazendo essa informação bombástica que já era pública e que eu já tinha dito em todos os lugares, já botava na minha biografia e tal. Tá no meu site, tá tudo lá, enfim, mas ficou lá aquela coisa. E aí ele fazia uma lista, pegou minhas redes sociais, aí listou todas as coisas que eu tinha publicado nas minhas redes sociais que indicariam que eu deveria ser demitido do UOL porque eu estava transgredindo o manual de redação. Enfim, foi um negócio dizendo também umas coisas de que eu era tido no meio jornalístico como um cara arrogante, não sei o quê e tal, bababá. Fez lá uma coisa toda voltada ali para mim, virei capa de jornal. Mas aí depois eu descobri que esse jornal, que tinha sido recém-inaugurado, recebeu dinheiro do governo do Estado, e que o dono desse jornal, o filho dele, estava empregado na Fundação CEPERJ. Não, eu vou te passar. Só complementando a pergunta da Karina, eu acho que mais importante do que a sensação do Cláudio Castro ter sido eleito ou não, é a sensação de que esse caso ainda não teve uma consequência prática, né, uma punição para as pessoas que receberam dinheiro, para as pessoas que usaram como cabo eleitoral. Então, você pode falar um pouquinho disso, assim, quais foram as consequências das reportagens? Sobre a ameaça também, assim, não teve nada comigo assim, concreto. Mas, assim, eu tenho, né, o agravante, entre aspas, que eu sou formado na UERJ, então estou cobrindo a minha universidade, ainda tenho contato com alguns professores. Eu fiquei sabendo, estão revirando tua vida aí, com quem você se alinhava, se fazia alguma coisa na universidade que, sei lá, de algum tipo de alinhamento político, de militância. Enfim, felizmente não fiz nada disso, nem fumar maconha, enfim. Mas só trabalhava, só estudava e estagiava desde o início. Enfim, mas e sobre essa questão que você falou do como é que a gente viu, cara, eu acho que a gente aprende ao longo do tempo no jornalismo duas coisas. Primeiro, que não existe bala de prata, não tem uma história que necessariamente vai resolver aquele problema ou vai derrubar alguém. Tipo, pode acontecer ou não diante de um monte de outras coisas que não são sobre o nosso trabalho, né? Questão política, questão social, enfim. E sobre a eleição, assim, a gente não fez em nenhum momento matéria para que ele não se reelegesse, né? A intenção não era essa. A gente queria que o eleitor do Rio estivesse bem informado sobre o que estava acontecendo no Estado e as pessoas tomaram a decisão de voto delas do jeito que elas acharam melhor, assim. Então, isso não era uma preocupação, sabe? No sentido de que a gente tem que fazer essa cobertura para que ele seja eleito ou que ele não seja eleito. Assim, a gente queria mostrar o que estava acontecendo no Estado. E eu acho que a gente conseguiu. Sobre consequência, assim, a gente teve alguma, né? Porque, bem ou mal, a gente estancou essa sangria, ajudou a estancar essa sangria, tanto no caso da CEPERJ como da UERJ. E, assim, a gente está falando de centenas de milhões de reais que não foram perdidos por conta disso. Então,
É um resultado que a gente tem muito orgulho, porque é um resultado prático muito importante. E temos criminais, que é a grande questão. Assim, o Rio tem um problema sério de punir seus políticos, como a gente viu na Lava Jato do Rio, né? O próprio Ministério Público, teve procurador-geral do Ministério Público preso porque tinha envolvimento no esquema. Então, assim, a gente faz o que a gente pode, inclusive em termos de pressão, sabe? E aí, não vai acontecer nada? Mas é isso, não é sobre a gente. E a gente... assim, agora foi aberto um inquérito sobre a UERJ, assim. Criminal. Mas assim, isso tem 2 semanas, sabe? A gente está cobrindo isso desde agosto. Então, assim, as coisas são devagares e a gente entende que o tempo da justiça não é o nosso também, mas, assim, não é uma coisa por satisfação pessoal, mas eu acho que diante de tudo que vocês viram aqui, eu acho que fica claro que existem crimes acontecendo e, infelizmente, até agora não houve punição para isso. Assim, é frustrante, mas não, assim, não é sobre a gente, sabe? Infelizmente, a gente vai ter que acabar a mesa. Desculpa para quem não conseguiu fazer pergunta. Era muito conteúdo, né, que eles tinham que trazer aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que eles podem deixar o e-mail, os contatos no último slide ou nas redes sociais. Enfim, mandem lá que com certeza eles vão responder. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até o final assistindo. Acredito que para todo mundo, assim como para mim, foi muito elucidador de todo o esquema e de como foi feita a cobertura. Super obrigada, Rubem, Igor, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Bom dia.